O idiota não chegou. Olha só, tem muita gente. Tenho certeza. Eu também acho. Eu acho que ele não vem. Eu acho que ele não vem mesmo. Ele tá com medo, isso sim. Também acho. Então, eu disse pra você. Com licença. Superior. Com licença, podem me dar atenção um minuto, por favor? Meu nome é Matt Hewitt e eu sou amigo do Scott, o rapaz que eu deveria falar pra vocês esta noite. Devido a alguns problemas com o Scott e a um grande mal-entendido, Scott não poderá fazer sua apresentação hoje. Já entendi. Eu vim para pedir desculpas pelo Scott. Ele pede desculpas pelo transtorno que possa haver causado. O que houve? Ele ficou com medo? Scott apenas não está pronto para fazer a apresentação. Ele se apavorou, é mole? Ele parecia bem confiante quando nos desafiou. Olha, o que realmente aconteceu foi que eu encontrei um trabalho escrito por um aluno, Jeffrey Bartell, há 50 anos. Do que tratava? Bartell fez uma tese apresentando versículos bíblicos que achava que nos diziam quando o mundo iria acabar. Scott encontrou o trabalho e achou que seria um bom tema para debater aqui. Infelizmente, ele achou que não estava suficientemente familiarizado com o assunto para falar a respeito hoje. E você está familiarizado com o tema? Como disse? Perguntei se está familiarizado com o tema. Familiarizado com o quê? Com o tema. Bom, eu estudei bastante, depois eu fiz meus próprios estudos, então eu... Gostaríamos de ouvir. Não está entendendo. Eu só vim aqui para dar o recado do Scott. Você é cristão, não é? Sou. E os cristãos devem estar preparados para defender sua crença, não é? Deve sim, mas... Queremos ouvir. Olha, eu sinto muito pelo mal-entendido que aconteceu, mas eu não estou disposto a discutir o tema. Temos um típico cristão. Fazem essas afirmações sobre céu e inferno e dizem que precisamos de Jesus para nos salvar, mas só vão até aí. A maioria não sabe grande coisa sobre sua fé. Olha, minha senhora... Não, olhe você. Viemos aqui para ouvir um debate sobre quando o mundo irá acabar e não para perder tempo. O seu amigo devia ter pensado nisso antes de ter se comprometido. Então, se está a par da informação, nos conte, porque foi para isso que viemos aqui. Quem é a atacante? Não sei, mas estou adorando. Eu não quero discutir esse tema. Vocês não acreditam em Deus, quanto menos na Bíblia, como sendo a palavra de Deus. Não aceitam nada do que eu tenho a dizer, de que adianta? Muito bem. Daremos a você 2 créditos. Existe um Deus e a Bíblia é a palavra de Deus. Pronto, agora não tem mais desculpas. Nos diga quando o mundo irá acabar. Nós queremos saber. É isso aí, também quero saber. Antes de tudo, ninguém sabe o dia e a hora que Cristo irá voltar e quando o mundo irá se acabar. A Escritura deixa isso claro. Foi o que eu imaginei. Porém, a Bíblia diz que poderemos reconhecer os tempos e a estação que cercam sua vinda. E as condições estão oportunas para esse evento ocorrer. E agora vai nos dizer que esse tal de Bartell fala disso em virtude das doenças e da imoralidade estarem se disseminando e por haver guerras e rumores de guerras e mais terremotos do que tivemos antes. Por isso Jesus chegará em breve. Já ouvimos isso antes. Não. Sim, Bartell fala nisso tudo, mas o trabalho dele é bem mais profundo do que isso. Acontece que para Bartell, a Bíblia é o maior livro já escrito. Sua mensagem é tão simples que pode ser resumida em alguns versículos e ao mesmo tempo é um livro de tanta profundidade que pode se passar a vida a estudar e jamais descortinar toda a sua verdade. A teoria de Bartell sobre quando acha que o mundo irá se acabar começa com o versículo que leu em Isaías capítulo 46, onde a Bíblia diz que Deus declara o fim desde o princípio. Em Isaías capítulo 48, uma passagem similar aparece. Para Bartell, esse foi um pensamento interessante e isso conduziu ao início, ao Gênesis, capítulo 1, a história da criação. Bartell estudou tal capítulo e começou a se fazer a seguinte pergunta. Por que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Provavelmente para jogar golfe com meu pai. Pode nos parecer uma coisa trivial, mas incomodou a Bartell. Eu aprendi na escola dominical que foi para estabelecer a semana de trabalho. Bartell não acreditou nisso. Ele achou que não era isso e passou muito tempo pensando na questão. Por que Deus levou 6 dias para criar o mundo quando poderia ter feito isso num segundo, num piscar de olhos? Mas não, ele levou 6 dias. Por quê? Bartell começou a estudar as palavras dia e dias na Bíblia e encontrou algumas passagens muito interessantes relativas a isso. Ele concluiu que talvez Deus estivesse indicando ao homem quanto tempo ele teria na Terra. Deus tem que punir os pecados e ele irá cumprir sua palavra.
Essa não. Lá vem ele. Papo de Bíblia. Vão começar a usar a tática assustadora. Cuidado, gente. O papo de inferno tá começando. Olha, gente, eu já disse pra vocês, eu não vim aqui pra debater isso. É isso mesmo. Não há o que debater. Isso é estupidez. Espere aí. Que base Bartel forneceu para que pensasse assim? Vamos! Bartel afirma que a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, é cheia de prenúncios. Acontecem fatos na história que também ilustram algo que irá acontecer no futuro. Por exemplo, quando Abraão sacrifica o seu filho Isaque, tal fato realmente aconteceu, mas também ilustra o que Deus faria com seu filho Jesus na cruz, oferecendo-o para pagar pelos pecados do mundo. Então, por que Deus levaria 6 dias para criar o mundo? É uma pergunta interessante. Seria uma ilustração de algo que precisamos saber? Bartel acha que sim. Em 2 Pedro 3,8, e o contexto se refere à segunda vinda de Cristo, a Bíblia diz que um dia com o Senhor são 1000 anos, e 1000 anos representam um dia. O Salmo 90 diz que 1000 anos aos olhos de Deus são como se fosse ontem. Então, poderia ser que 6 dias de criação indicassem para nós que o tempo do homem na Terra seria em torno de 6.000 anos e que o 7º dia de descanso ilustrasse o reino milenar, quando Cristo voltaria à Terra para estabelecer seu reino na Terra, um tempo de justiça e de paz. Bartel documenta em sua tese como os estudiosos da Bíblia calcularam desde a época de Adão, o primeiro homem, a primeira vinda de Jesus Cristo. São aproximadamente 4.000 anos. Se esse for o caso, estaríamos vivendo o final do que o Novo Testamento chama de os últimos dias. Olha, agora eu tô com medo. A gente vai queimar no inferno, não é? Esse tal de Bartel deve ter fumado umzinho quando escreveu isso. Gente, eu só vim até aqui para dar um recado do Scott. Eu já disse que eu não devia ter levantado a questão. A teoria de Bartel não é comprovável. Eu lamento o transtorno. Tenham uma boa noite. Um momento. Você disse que Bartel especificou as passagens que apoiam sua teoria. Lamento, senhora, mas o sermão acabou. Espere, eu costumava frequentar reuniões do Clube de Filosofia quando era aluna daqui. Nós, pelo menos, dávamos à pessoa a chance de expor sua tese. As reuniões ainda são democráticas. O que é isso, gente? Isso tudo é besteira. Continue, meu jovem. Pode se expressar. O que o senhor Bartel falou? Eu não estou querendo defender nada aqui. Ora, vamos. Eu não mordo. Ele pode morder, mas eu não. Bartel enfatiza a questão de como Deus lida com o tempo na Bíblia. E quando Deus mede o tempo, ele o faz por sétimos. Deus criou o mundo em 7 dias, sendo que o 7º dia ele fez o dia do descanso. De acordo com a lei do Velho Testamento, os judeus são obrigados a descansar a cada 7 dias. E mais, na 7ª semana depois da Páscoa, eles comemoram uma grande festa e um descanso. O 7º mês talvez seja o mais importante, quando eles comemoram 3 de suas maiores festas e um descanso. A cada 7 anos, há um descanso para a terra, e a cada 49 anos, que é 7 vezes 7, eles comemoram um ano de jubileu, que é um ano de descanso para a terra e de liberdade para o povo. Então fazia sentido para Bartel que Deus tenha estabelecido o período de 7.000 anos para o homem habitar a terra, sendo que os últimos 1000 anos seriam um tempo de descanso, quando Jesus retorna para estabelecer seu reino na terra. Apocalipse, capítulo 20. Bartel está certo quando afirma que quando Deus lida com o tempo, ele o faz por sétimos. É o sistema de maior predominância na palavra de Deus. Grande coisa. Deus sabe que 7 é um número de sorte, daí? Olha, a segunda vinda de Cristo é o dia mais importante no calendário de Deus. Bartel estava convencido de que Deus queria que soubéssemos quando seria, inclusive a época. Mas ainda não citou nenhuma passagem específica que o Sr. Bartel tenha se referido. Ah, Matt, claro. Por favor, nos cite as passagens antes de irmos embora, tá bom? O quê? Passagens que não farão sentido para vocês, das quais irão zombar? Não, obrigado. Por favor, Matt. Queremos rir. Vamos ouvir as passagens. Break, Matt. Querem passagens? Tudo bem, eu vou lhes dar umas 2 passagens. A primeira está em Oséias. Oséias é um profeta no Velho Testamento. Você lembra dele, não é, Greg? No capítulo 6, ele fala de Israel, o povo escolhido por Deus que sempre o rejeitava. A nação ia ser destruída, mas no versículo 2 ele diz: depois de 2 dias nos revigorará, o 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. O que significa isso? Vejam, quando Jesus veio, Israel o rejeitou como seu Messias, então ele espalhou sua nação pelo mundo todo. Então por 1900 anos não houve nação de Israel. Mas Deus diz que depois de 2 dias ou 2000 anos eu os revigorarei, e então Israel viverá diante de mim. Podemos ver isso já acontecendo. A nação espalhada de Israel foi reunida diante de nossos olhos. Em 1948, Israel se tornou uma nação novamente. Isso é muito importante. Porque Deus está revigorando essa nação de Israel e ela revive diante dele, porque Jesus está voltando para restabelecer o seu reino. Vocês por acaso já conheceram um canita, hein, Frank? E um amorita? Não.
porque eles foram inimigos de Israel e não foram preservados. Os judeus foram porque foram o povo escolhido por Deus e ele deve cumprir suas promessas de reino que fez a eles. Mas os judeus continuam a rejeitar Deus. Por quanto tempo? Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Os eventos da segunda vinda podem estar para começar. Bartel vê o mesmo prenúncio em Êxodos 19, versículo 11, quando Deus disse a Israel para se limpar e aguardar 2 dias, porque eu descerei no 3º dia diante de toda a nação. Em João, capítulo 11, Lázaro, um judeu, havia morrido e Jesus espera 2 dias até ressuscitá-lo dos mortos. Por quê? Bartel diz que isso ilustra como Deus estava para dar as costas à nação de Israel durante os próximos 2000 anos ou 2 dias, e que ele iria recomeçar a tocar o resto do mundo através da igreja do Novo Testamento. O que ele fez? Deus não joga tudo isso aí para ocupar espaço. Talvez Bartel esteja certo e Deus esteja tentando nos dizer algo. Tá perdendo sua plateia, amigo. Tudo bem. Vocês querem mais uma passagem? Bartel diz que em Mateus capítulo 17, versículo 1, Jesus toma 3 de seus apóstolos, Pedro, João e Tiago, os leva para uma montanha longe dos outros. Agora, o que acontece lá? Jesus se transforma diante deles e eles têm uma visão de sua segunda vinda gloriosa. Eu deixei de lado as primeiras 3 palavras da descrição do primeiro versículo, quando a escritura diz, depois de 6 dias, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João para uma montanha longe do resto do grupo. Por que Deus coloca isso? Será que estaria ocupando espaço de novo ou talvez esteja tentando nos dizer algo que precisássemos saber? Lembrem que o tempo de Adão a Cristo são 4.000 anos ou 4 dias. O tempo do período da igreja poderia ser cerca de 2.000 anos ou 2 dias. Então poderia isso significar que algum tempo depois de 6 dias ou 6.000 anos, Deus irá revigorar Israel e cumprir suas promessas àquela nação. Breve, muito breve, haverá um tempo de julgamento nessa terra como nunca houve antes, antecedendo a volta de Cristo que a Bíblia chama de a Grande Tribulação. E adivinhem o que é? Um período de 7 anos. Confusos? Querem mais? Olha, eu acho que esse tal de Bartel leu um pouco demais nas entrelinhas, não acha? Ou talvez Bartel ache que Deus esteja tentando nos dizer algo. Deus já julgou o mundo uma vez nos tempos de Noé, lembram? Em Gênesis 6, nos diz que havia uma grande explosão populacional naquela época e a terra estava corrompida e cheia de violência. É parecido com os tempos de hoje. Ele exterminou toda a população com uma inundação e somente 8 pessoas sobreviveram. Deus julgou as cidades de Sodoma e Gomorra, não é? Por causa dos pecados, do homossexualismo e das perversões lá existentes. Parece com os dias de hoje? Ele arrasou com toda a cidade e somente 3 se salvaram por lá. Em ambos os casos, os que não tinham fé foram tomados de surpresa, mas os crentes não foram. Eles sabiam que o julgamento estava por vir. Tá legal, tá legal. Pra mim já chega dessa matemática bíblica. Pra que serve? O que o Bartel tá querendo dizer? O que Bartel está dizendo é que nosso tempo está para acabar. Ele acha que essa existência atual não irá continuar para sempre e que muito em breve Israel irá reconhecer Jesus como seu Messias e Cristo irá voltar à Terra para restabelecer seu reino. E você, Matt? Acredita que essa teoria de Bartel seja verdade? Eu já disse que a teoria não pode ser comprovada, eu nem queria falar a respeito. Você acredita? Acha que esse tal de Bartel está certo e que o mundo vai mesmo acabar? Eu já disse, eu não queria falar a respeito. Acredita que seja verdade? Eu quero saber. Anda, fala logo. Eu não sei. Pode ser. Mas disso eu sei. O fim do mundo acontece todos os dias para algumas pessoas porque elas morrem. E se a pessoa não tem uma relação pessoal com Jesus Cristo, ela irá passar uma eternidade consciente no lago de fogo longe da presença de Deus. Disso eu tenho certeza. O que faz disso uma questão muito séria. Mas há muitas religiões no mundo. Por que acha que a sua está certa? Não, Derek. Há muitos nomes para as religiões do mundo. Mas todas elas estão numa só categoria. Cada religião, a não ser o cristianismo bíblico, ensina que a pessoa pode ser salva por seu próprio mérito, sendo boa e realizando certos rituais. Mas a Bíblia nos ensina que ninguém pode estar certo aos olhos de Deus por realizar bons atos, Romanos 3:20. E que todos pecamos e carecemos da glória de Deus, Romanos 3:23. Nós precisamos entender que o padrão bíblico para entrar no reino dos céus é ser perfeito. Totalmente sem pecado ou justo, conforme a Bíblia diz. Se isso é verdade, ninguém vai entrar no reino dos céus. Ninguém é perfeito. Nem mesmo você. Isso mesmo. Por isso, tanto você quanto eu precisamos de Cristo. Todos nós. Pois quando Jesus viveu na terra, ele viveu uma vida de perfeição. Ele jamais pecou porque era Deus. E então ele morreu na cruz para pagar por nossos pecados, ressuscitou dos mortos e Deus recebeu Cristo de novo. Por quê?
Não foi porque ele era um homem bom, mas porque ele cumpriu a exigência de ser perfeito. Jesus era justo e somente os justos herdarão o reino dos céus. Então, se Deus não baixou o padrão até para o seu próprio filho, por que havemos de pensar que o fará por nós? Milhões de pessoas andam por aí achando que vão para os céus por levarem o que pensam ser uma vida de bem. E levarão um choque, porque isso não basta. Deus tem um padrão de perfeição absoluta. E porque apenas Jesus é perfeito, é somente quando nos comprometemos e recebemos Jesus como nosso Senhor e acreditamos no que fez por nós na cruz que nos livramos de nossos pecados. Por isso, ele merece todo o crédito. E é por isso que tanto você quanto eu precisamos de Cristo. Desculpe, mas eu acho que não sou tão crédulo quanto você. Jesus Cristo quer lhe dar a vida eterna, Derek, além de um propósito para sua vida hoje. Eu declino. É sua escolha. Derek, gente, me avisem se tiverem respostas melhores para a eternidade. Algo que nos ofereça uma verdadeira esperança. Ou preferem nem pensar nisso? É claro que se já tem respostas para isso, não precisamos nos preocupar. Mas se o que a Bíblia diz é verdade, nossa vida eterna está em jogo e vai depender do que fizermos com Jesus Cristo em nossas vidas. Se o rejeitarmos, então ele irá nos rejeitar. Mas se humildemente o recebermos, viveremos a seu lado nos céus eternamente. Eu espero que pensem nisso. E é melhor que seja rápido, porque se o que Bartel diz estiver certo, o nosso tempo está acabando.